Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações sobre banco de dados Oracle para levar a sua carreira para o próximo nível. Esse é o nosso comprometimento aqui do canal da DBOCM e nós estamos numa sequência de lives de aquecimento aqui para o evento que vai acontecer na semana que vem, na Masterclass DBA Oracle, onde a gente vai estar abordando aí com profundidade muito sobre essa carreira de DBA Oracle, como que você pode começar do jeito certo, como que existem tantas oportunidades, como que o DBA Oracle evoluiu nos últimos anos, né? E hoje está numa função muito mais estratégica e menos operacional do que nos anos anteriores. A gente vai estar abordando esses elementos durante essa Masterclass. E para esse vídeo de hoje eu vou trazer aqui realmente alguns pontos que são algumas dúvidas para que você chegue lá um pouco mais preparado, já sabendo mais informações aí sobre essa carreira de banco de dados. Uma dúvida muito comum é sobre quais são as certificações para DBA. A gente vai estar falando um pouquinho nessa trilha aí dentro da Oracle, como que isso funciona, para que você tenha clareza. Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM para poder te ajudar a levar a sua carreira para o próximo nível. Estou vendo que o João Jerônimo está aí na área, bom dia, show de bola. Seja muito bem-vindo aí, contem com a gente. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat, beleza? Então vamos lá, pessoal. O que eu queria trazer aqui para você, né? Primeiro, né, a gente entender o que é uma certificação, né? Hoje, os grandes players de tecnologia, né, eles têm algumas certificações que é basicamente uma prova, né? Onde você vai fazer uma prova para uma certificação específica, que muitas vezes está relacionada a algum produto específico, né? Então, a Microsoft tem várias certificações para os produtos da Microsoft, a Oracle tem várias certificações para os produtos da Oracle, e muitas vezes a gente sabe o quanto que isso tem um peso importante na área de tecnologia, né? O quanto que uma certificação é relevante para poder comprovar ali que você domina uma tecnologia, que você está apto a poder trabalhar algum projeto específico, tá? Então, as certificações, muitas vezes, elas trazem um nível de profundidade, de especialização muito maior do que uma faculdade, que simplesmente te dá uma introdução das áreas que existem e não te dá profundidade em um produto específico, tá? Então, as certificações são algo tem uma extrema importância na área de tecnologia, vai fazer com que o seu currículo seja mais valioso, com que você seja mais buscado pelos recrutadores, que você cumpra pré-requisitos para poder atuar em projetos e empresas. Então, é algo que é fundamental aí hoje dentro das empresas. O Marco Martim colocou uma dúvida aqui excelente, cara. Para ter uma certificação, precisa ter alguma faculdade? De forma alguma, cara. Você não tem necessidade nenhuma. Hoje, se a gente for falar de faculdade, né, os gigantes de tecnologia como Google, Apple e IBM não pedem mais graduação dos seus funcionários, tá? Então, hoje, por exemplo, você não precisa nem ter faculdade, cara, para poder atuar numa grande empresa, tá? Algumas empresas ainda são mais tradicionais e pensam dessa forma? Sim, infelizmente. Mas a gente não está numa profissão que é igual um médico, né? Que precisa terminar a faculdade, fazer um CRM. Não é igual a nutrição, igual um advogado que precisa terminar a faculdade, fazer OAB. Não. A nossa profissão, ela necessita que você tenha o conhecimento para poder resolver os problemas e conseguir atender os projetos das empresas, tá? Então você não tem essa obrigatoriedade da faculdade na área de tecnologia e muito menos com a certificação, cara. Muitas vezes o que é falado na certificação, muitas vezes está bem distante do que cai na prova de certificação, tá? Muitas vezes está muito distante mesmo. Então não existe nenhum pré-requisito aí de você precisar ter faculdade. O que eu recomendo? Que junto com as certificações você estude em paralelo junto com a faculdade, né, você estude em paralelo para certificações. Por quê? Com as certificações você vai estar mais apto a estar atuando dentro do mercado, tá? Então é isso que a gente vai estar falando um pouquinho aí nesse vídeo de hoje, cara. Excelente pergunta aí, Marco. E vamos lá. O que eu queria trazer aqui para vocês, né? Primeiro, né, trazer o que é uma certificação, qual que é a importância das certificações, os benefícios de você ter uma certificação, para a gente agora começar a falar um pouco sobre o que a Oracle tem a nível de certificação, né? Quais são as possibilidades que você tem quando se fala de banco de dados Oracle, tá? Então, a Oracle, ela tem uma divisão interna aí de certificações para produtos, tá? Então, a Oracle, ela é um dos gigantes de tecnologia, né? Que há muitos anos a Oracle foi reconhecida como uma grande líder de banco de dados e até hoje, ela domina esse mercado de banco de dados. Mas a Oracle cresceu bastante, né? Na parte de cloud, na parte de virtualização, na parte de sistemas operacionais, na parte de middleware, na parte de aplicações, na parte de desenvolvimento.
Então, ela tem certificações para diversos produtos, tá? Entre eles, eu posso citar Systems, por exemplo, que com a aquisição da Sun Microsystems, né, a Oracle tem um parque grande de produtos de hardware e soluções de hardware. Tem a parte de database, como é o foco aqui do nosso canal, né, falar sobre banco de dados Oracle. Tem a parte de Java também, que veio com a aquisição da Sun, tá? Então, a Java é da Oracle. Tem a parte de cloud, tá? A parte de aplicativos, que a gente pode colocar aqui como apps. A parte de middleware, que inclui muita coisa também, de soluções como Golden Gate, como WebLogic, etc. A parte de SO, que são sistemas operacionais. A parte de virtualização e muito mais. Então, a Oracle hoje ela tem uma suíte completa de produtos, né? Onde ela consegue te apoiar não só a nível de banco de dados, né? Então, vou até colocar banco de dados aqui como o primeiro aqui, que é o nosso foco aqui do canal, mas a Oracle tem uma gama de produtos que pode auxiliar aí grandes empresas e grandes projetos, tá? E aí, pessoal, o que eu queria trazer aqui para vocês, né? Não só a questão do falar, né, mas mostrar, né, mostrar que essas informações que a gente está falando não é simplesmente uma opinião do Guilherme, uma opinião da DBOCM, não. A gente sempre fala com base no que a Oracle tem a respeito dos produtos. E o que eu quero trazer aqui para vocês, né? Como eu falei aqui que a Oracle tem diversos produtos, eu estou no site da Oracle e aqui eu estou mostrando, aqui na parte de Systems, você tem, por exemplo, os Engineered Systems, como Exadata, por exemplo, então tem certificações de Exadata, ZFS Storage Appliance, então a Oracle tem esses produtos de System. A Oracle tem mais produtos de System, tá? Mas nem todos os produtos têm certificação ainda, tá? Então, por exemplo, tem Zero Data Loss Recovery Appliance, tem Big Data Appliance, tem ODA, só que alguns produtos, realmente, eles escolheram alguns produtos para que mais utilizados, né? Para que tenha um tipo de certificação. A parte de software, né? Oracle tem a parte de database, o MySQL, que é da Oracle, o Java, tá? Então, dentro dessa trilha aqui, você tem diversas certificações, a gente vai estar aprofundando sobre essa trilha de database, tá? Que é o nosso foco. Aplicações de indústria, como Primavera, Session Delivery Networking, a parte de Applications e Business Suite, que tem vários módulos, várias certificações, Hyperion, PeopleSoft, JD Edwards, a parte de middleware, como que eu falei, né, WebLogic Servers, Forms e Reports, ODI, que é o Data Integrator, Golden Gate, SOA Suite e BPM, sistemas operacionais, Oracle Linux e Oracle Solaris, tá? Então tem certificações, inclusive, de Linux e Solaris, parte de virtualização com o Oracle VM, a parte de OCI, que é o Oracle Cloud Infrastructure, então tem diversas certificações aqui de OCI, que a Oracle tem disponível também para certificações, que é uma trilha interessante, eu vou falar também sobre isso. A linha aqui de PaaS, de plataformas as services, né? De aplicações, data, management, business intelligence, segurança e muito mais, tá? A parte de ERPs, que a Oracle também tem, a parte de HCM, a parte de EPM, a parte de supply chain, que envolve todas essas partes aí de aplicações, tá? Oracle Customer Experience, como Oracle Marketing, também envolve algumas aplicações aqui bem interessantes, Oracle Commerce e tal. Então, como vocês podem ver, a Oracle tem uma suíte bem completa de produtos, com diversos produtos que são utilizados em grandes empresas, tá? Então, quando se fala de certificações, a gente precisa entender que a Oracle, ela é gigante, cara. Ela tem uma suíte realmente muito completa, onde pode ajudar bastante diversas empresas, tá? E o que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal? O que eu quero trazer aqui para vocês, né? Não só, primeiro para entender essa parte de produtos, né? Mas que a Oracle também tem níveis de certificações que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, independente do produto que você for escolher, a gente vai falar bastante sobre quais são as certificações mais adequadas aqui para DBA, não são só as de database, já vou falar aqui muita coisa interessante, tá? Mas os níveis de certificações que nós temos, tá? Quais são os níveis, né? O Oracle Certified Foundations Associate, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O Oracle Certified Associate, que é o segundo nível. O Oracle Certified Specialist. O Oracle Certified Professional. O Oracle Certified Master e o Oracle Certified Expert, tá? Então, nós temos essas categorias de níveis de certificação, tá? Então, alguns produtos aqui vão ter níveis relacionados. Nem todos os produtos vão ter todos os níveis, tá? Então, a Oracle muda isso constantemente. Hoje, na data que a gente está falando aqui dessa live, eu estou mostrando para vocês quais são as possibilidades.
mas eu quero que você tenha essa visibilidade, né, sobre o que a Oracle faz, o que a Oracle tem a nível de soluções, a nível de produtos. Eu quero mostrar aqui para vocês exatamente um detalhamento sobre esses níveis, né? Deixa eu mostrar aqui também do site da Oracle como que a gente consegue visualizar esses níveis, tá? Então, como eu falei, nós temos aqui a Foundations Associate, né, que é uma certificação que ela envolve basicamente um conhecimento, né, sobre os conceitos e serviços, tá? Então, ela é uma certificação que muitas vezes ela não é nem técnica, né? Você precisa entender a parte conceitual para poder tirar uma certificação do nível Foundations Associate, que é o nível base, é o mais básico de todos, tá? Essa é uma certificação que muitas vezes você não precisa ser um cara técnico que está ali dentro do projeto implementando para poder tirar. Uma certificação bem clássica que a gente vê é a certificação, por exemplo, de Cloud, né? OCI Foundations Associate, tá? Onde nessa certificação, eu acredito que não só quem é um arquiteto de Cloud precisa tirar, mas quem trabalha com banco de dados precisa tirar a certificação de Foundations Associate de Cloud. Por quê? Cara, o cara que trabalha com banco de dados, o banco de dados pode rodar no on-premises ou pode rodar na nuvem. Quando está rodando na nuvem, você pode estar rodando em cloud. Você vai precisar entender esses conceitos, como que funciona de fato a Oracle Cloud de forma conceitual, tá? Então, é uma certificação de entrada, onde prepara para esses papéis aqui de administrador, por exemplo, se é um administrador de banco de dados, de implementador, de developer, né, de desenvolvedor. Então, você tem aí a questão, a primeira nível de certificação é a Foundations Associate. Depois nós temos o nível Associate, tá? Onde você tem diversos produtos e papéis que podem utilizar o nível Associate, tá? Você tem, por exemplo, o arquiteto Associate de Cloud, você tem o Associate de banco na versão 12, tá? Onde muitas vezes você pode ser um administrador de banco de dados, um arquiteto de cloud, por exemplo, um cientista de dados, um analista, um business analyst, um developer, um implementador, tá? Então, esse nível associate, por exemplo, de banco de dados, ele pode ser para diversos cargos na área de TI, não só para o DBA, tá? Então, o developer tem que tirar, cara, o implementador, o arquiteto, o cientista de dados, né? Então, é uma certificação muito reconhecida também, que você tendo um OCA, né, que é o Oracle Certified Associate, pode te ajudar bastante a levar a sua carreira para o próximo nível, tá? Depois disso, nós temos a condição de especialista, tá? Onde você tem algumas certificações, onde você vai ser especialista e vai entender os conceitos do Oracle e conseguir fazer uma demonstração hands-on do produto em si, tá? Então, tem várias soluções de especialista, por exemplo, do banco de dados Oracle, né, onde você é um especialista aí naquela solução e já tem a condição de fazer algumas implementações, algumas demonstrações hands-on, tá? De realmente saber implementar. Normalmente é os implementations especialistas ali, onde você consegue ter esse skill de hands-on, tá? Isso, mais uma vez, pessoal, alguns mitos que eu quero quebrar, não é só para o DBA, é para o developer, para o implementador, para o consultor, tá? O consultor é um cargo muito interessante hoje na área de tecnologia, o cientista de dados, o business analyst, às vezes o pessoal trabalha com dados em si, né? Com BI, com data science, e muitas vezes acha que não precisa tirar certificação, não, cara. Tem vagas, inclusive, para engenheiro de dados, muitas vezes, que está pedindo certificação Oracle, que está pedindo conhecimento em banco de dados Oracle. É importante entender que banco de dados é algo muito importante para diversas carreiras, tá? Então, o nível especialista também é algo que existe para diversas certificações. O nível professional, né? Que a gente está falando aí do OCP, a gente fala bastante do OCP 19, que, mais uma vez, pessoal, o consultor, o arquiteto, o implementador, o developer e o administrador. Então, quando a gente fala do OCP 19, não é só o DBA que precisa tirar essa certificação. Você pode ser um desenvolvedor e ter uma certificação de OCP. Cara, vai ser muito importante para você conseguir utilizar o Oracle da forma correta, explorar o Oracle da melhor forma possível. E muitas vezes a falta de conhecimento do banco de dados é o que pode trazer o problema para a sua aplicação. É o que pode fazer a sua aplicação estar lenta. E muitas vezes aprofundar nesse conhecimento de banco de dados é algo fundamental que você entenda, tá? Então, o OCP também é mais um nível que nós temos. O Master, né? Que aí, realmente, é uma certificação aí, a certificação que eu fui o segundo do Brasil a ter o Oracle Certified Master. Em 2010, eu fui para Atlanta, nos Estados Unidos, onde você tem a credencial aí que requer um conhecimento avançado em resolver problemas, né? Então, não é uma prova de múltipla escolha, é uma prova de cenários reais, onde você fica 2 dias dentro da Oracle e passa por uma bateria de soluções de problemas em casos reais no laboratório da Oracle, tá? Então, essa, de fato, é para o administrador. Então, o desenvolvedor precisa tirar um OCM? Não, é uma certificação adequada para um OCM. É realmente
uma certificação dedicada aí para quem é DBA, tá? Para quem é um administrador de banco de dados, tá? Então, requer realmente uma experiência e conhecimentos avançados em resolver problemas, tá? Tem o nível Expert, que ela é um pouco nichada, né? Ela não é tão completa como o Oracle Certified Master, mas, por exemplo, você pode ser um Oracle Certified Expert em hack, em DataGuard, em segurança, em performance, onde você tem um foco muito grande naquela tecnologia, tá? E você se torna uma referência naquela tecnologia. Então, muitas vezes, você não precisa, cara, tirar o OCM, mas você pode escolher, por exemplo, ser um especialista em DataGuard. Tudo que tiver sobre DataGuard, cara, você tem um conhecimento muito profundo dentro daquela área. Isso também as certificações de expert, né, são para um administrador, tá? Onde você consegue ter um aprofundamento muito grande em uma tecnologia específica que você escolheu ser um expert. Cara, eu quero ser um expert em hack, em DataGuard, em segurança, em performance. Tá? Então tem diversas áreas que você consegue focar e se tornar um especialista. É um caminho normalmente mais curto e um pouco mais focado. E que em determinados tempos da sua carreira você pode ser especialista em produtos, em soluções diferentes. Tá? Então é algo bem interessante. Então eu queria trazer aqui para vocês esses 6 níveis, tá? O Foundations Associate, o especialista, o Professional, o Master e o Expert, para que você consiga entender quais são os níveis, né, que nós temos aí de certificações dentro do programa da Oracle, tá? E o que eu quero trazer aqui para vocês ainda, continuando nesse tema, né? E a gente precisa entender quais são as certificações aí mais adequadas para quem trabalha com banco de dados, tá? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso aqui agora, para que você entenda, né? Quais são as certificações de database que eu preciso tirar. E vamos lá, pessoal. Sobre a certificação de database, né, o nosso foco aqui do canal é sempre falar sobre banco de dados Oracle. Nós temos diversas opções aqui em diversas camadas, tá? Então, a primeira coisa que eu posso falar aqui é sobre administration, sobre administração, né? Nós temos várias certificações aí, como OCA, como OCP, como OCM, tá? Alta disponibilidade, nós temos várias também. A parte de new features, de estar sendo atualizado com as novas versões. A parte de development, a gente sabe que você pode desenvolver muitas vezes dentro do banco de dados, como PLSQL, etc. E a parte de segurança, tá? Então, hoje nós temos essas camadas aqui, essas possibilidades de certificação só para database. Então, eu comecei a deixar lá de cima da Oracle para mostrar as possibilidades, para mostrar como que a Oracle separa suas certificações em níveis, para depois você entender dentro de database como que existem as possibilidades para você tirar certificações do DBA. Então agora a gente chegou de fato sobre quais são as certificações para o DBA, que a gente vai estar aprofundando e mostrando aqui também no site da Oracle como que você pode se desenvolver, como que você pode ter essas certificações. E vamos lá. Sobre as certificações de banco, né, ela está nessa camada aqui de software, tá? Então nessa aba aqui de software nós temos aqui Oracle Database, tá? E aqui são as certificações para banco de dados Oracle. E aqui, por exemplo, quando se fala de development, né, muitas vezes não é uma certificação requisito para DBAs, tá? Então, muitas vezes, isso aqui é para quem é um desenvolvedor que trabalha com banco de dados Oracle. Então, muitas vezes vai ter que ter uma certificação de PLSQL, de SQL Certified Associate. Essa aqui é uma que o DBA, muitas vezes, é importante que ele tire, né? Até cai esse tema aqui na prova de OCP, a certificação de SQL. De Apex, que é o Application Express 18, PLSQL Certified Professional. Então, como vocês estão vendo, ó, até de PLSQL você tem o nível Associate e tem o nível Professional, tá? Tem o nível Apex Cloud Developer Specialist, que é uma das certificações ali que a gente mostrou, que tem o nível especialista, tá? Então, nesse caso aqui, não são certificações mandatórias para o DBA, porque eu recomendo que o DBA tenha essa de SQL aqui, que talvez seja bem interessante, porque, cara, quem trabalha com banco de dados tem que ter um SQL muito bem, e PLSQL seria um diferencial também interessante se você atua mais próximo com os dados, mais próximo do time de desenvolvimento, tá? Na parte de administração, essas são mandatórias aqui para o DBA, tá? Então, o OCP de 2019, tá? Que é algo fundamental. O OCM seria um grande diferencial, tá? Você tem um Oracle Certified Master, tá? A Certified Foundations Associate de Database, tá? Então você tem a certificação ali introdutória, que é uma certificação bem interessante que você pode ter. Aquele primeiro nível que nós estamos falando, né? Que é o Certified Associate. Tem a Implementation Specialist do 12C,
ser um cara capaz de fazer já algumas questões de hands-on, é uma certificação também bem interessante de entrada. O Oracle Certified Master 12C, que ainda não foi atualizado para a versão 19, só tem a versão 12, tá? E nós temos aqui a questão de Performance Management e Tuning, tá? Então, essas são certificações de administração que todas elas aqui, cara, são muito importantes que o DBA tenha, tá? Alta disponibilidade, depois que o cara já tem a base do DBA, cara, também é muito importante ter uma certificação de Hack Grid, tá? Ter a certificação de máxima disponibilidade, tá? A certificação, o Certified Master de máxima disponibilidade, também é algo muito importante. A de Hack e Grid, Infrastructure Administrator, tá? E também a de Data Guard, tá? Então, essas certificações são importantíssimas, cara. Quando você está no nível sênior, você precisa ter esse tipo de certificação. A parte de New Features, né? Que faz a atualização do 12, por exemplo, para a versão 19, né? Para você estar atualizado com as últimas versões. E a parte de segurança, que também tem uma certificação de segurança para database, tá? Nós temos, inclusive, um treinamento de segurança, tá? Para database, onde te aborda os tópicos dessa certificação aqui na prática, cara. Que é algo muito quente, a gente tem visto a quantidade de vazamento de dados, a quantidade de informações aí sobre LGPD, que provavelmente esse ano vai começar a ter multas sobre as empresas a respeito sobre a LGPD, tá? Então, esses são os tópicos que eu queria trazer aqui para vocês sobre as certificações mais recomendadas para o DBA. E o OCP 19, cara, o primeiro passo é a linha mais recomendada. Recomendo também, cara, se você atua com banco de dados, que você também olhe as certificações de OCI, cara. Por quê? As certificações de OCI são importantes hoje, porque o banco de dados ele pode rodar tanto on-premises, tanto em cloud. Então, muitas vezes, você ter a OCI Foundation Certified Associate, que é a primeira certificação, ela é muito importante, tá? Então, essa é a certificação obrigatória. E também tem a certificação de Autonomous Database, que seria algo interessante, porque é o próximo nível do banco de dados, né? Onde muitas tarefas que eram muito manuais que o DBA fazia, hoje já são automatizadas pela Oracle, assim como todos os anos a Oracle implementa aí diversas soluções que começam a automatizar, né? Aqueles processos que eram feitos de formas bem manuais, e que isso é muito bom, porque o DBA cada vez mais ele tem sido mais estratégico, ele tem sido algo que consegue trazer mais resultado, que consegue entregar o resultado mais rápido, porque atividades que a gente demorava 1, 2 semanas, hoje a gente consegue fazer isso com muito menos tempo, com os recursos de cloud, com a evolução do Oracle Database, que o Autonomous Database nada mais é do que novas features do Oracle 21C, que são implementadas dentro da cloud e que são administradas pela Oracle, tá? Então, hoje, aquele trabalho chato que a gente tinha dentro do Autonomous Database, a gente consegue ver uma evolução muito grande da gente conseguir ficar com um papel muito mais de arquiteto, uma visão muito mais de cima e muito mais estratégica que consiga trazer muito mais resultados, beleza? Então, isso que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal. Se você está gostando aqui do nosso canal, cara, se inscreva, habilite as notificações, porque todas as semanas estão saindo vídeos novos. E como eu falei, essa é uma semana de aquecimento para a Masterclass DBA Oracle, que começa no dia 20, na próxima segunda-feira. Vai ser um evento inédito, onde a gente vai trazer a trilha para que você consiga se desenvolver, a trilha para que você consiga se destacar e ser um profissional aí muito disputado, ser um DBA atualizado aí no mercado, que consiga atender as demandas de hoje do mercado. Beleza? O Matheus Alves. Opa, bom dia. DataGuard está dentro do OCP ou é um assunto à parte? Excelente pergunta, cara. DataGuard está à parte, tá? Então, na prova de OCP, não cai assunto de DataGuard. Existe uma certificação de Expert separada só para DataGuard. Tá? Então, não é algo que vai cair dentro do OCP. Você não precisa se preocupar com temas de DataGuard nesse momento. Por isso que eu considero que o OCP é muito a base ali, para depois você ir para certificações mais profundas e mais avançadas e ser uma certificação de Expert, por exemplo, como que é a certificação de DataGuard, que é algo bem à parte mesmo. Tá bom, Matheus? Espero que possa ter respondido aí. Então é isso, pessoal. Vamos fechar aqui mais um podcast. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Então assine a DBOCM por lá para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. Então é isso. Se você não está inscrito na nossa Masterclass DBA Oracle, cara, aqui na descrição desse vídeo você tem um link para poder se cadastrar. Participe, porque vai ser um evento inédito, gratuito, onde vai te entregar bastante o caminho para que você consiga se destacar quando o assunto é banco de dados Oracle. Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!